Olá, ouvintes do podcast Leitura com Afeto. Eu sou Andréa Mello e hoje vou compartilhar com vocês um conto de Dalton Trevisan, Uma Vela para Dário. Preparem os corações, vai aquecer muito os nossos sentimentos. Dário vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada ainda úmida de chuva e descansou na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes rodearam-no e indagaram se não se sentia bem. Dário abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. O senhor gordo de branco sugeriu que devia sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, estendido agora na calçada, e o cachimbo tinha apagado. O rapaz de bigode pediu aos outros que se afastassem e o deixassem respirar. Abrem-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dário ronqueja feio, bolhas de espuma surgiram no canto da boca. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés, não pode ver. Os moradores da rua conversam de uma porta à outra. As crianças de pijama acodem a janela. O senhor gordo repete que Dário sentou-se na calçada, soprando a fumaça do cachimbo. Encostava o guarda-chuva na parede, mas não se vê o guarda-chuva ou o cachimbo ao seu lado. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo protesta o motorista. Quem pagaria a corrida? Concordam chamar a ambulância. Dário, conduzido de volta e recostado à parede. Não tem os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata. Alguém informa da farmácia na outra rua. Não carregam Dário além da esquina. A farmácia é o fim do quarteirão e, além do mais, muito peso. É largado na porta de uma peixaria. Enxame de moscas lhe cobre o rosto, sem que faça um gesto para espantá-las. Ocupado o café próximo pelas pessoas que apreciam o incidente e agora comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Dário, em sossego e torto no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. Um terceiro sugere: lhe examinem os papéis retirados com vários objetos de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficam sabendo do nome, idade, sinal de nascença. O endereço na carteira é de outra cidade. Registra-se correria de uns 200 curiosos que a essa hora ocupam toda a rua e as calçadas. Era a polícia. O carro negro investe a multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dário, pisoteado 17 vezes. O guarda aproxima-se do cadáver, não pôde identificá-lo, os bolsos vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro, que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando um sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. A última boca repete: ele morreu, ele morreu. A gente começa a se dispersar. Dário levou 2 horas para morrer. Ninguém acreditava estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o ar de um defunto. Um senhor piedoso dobra o paletó de Dário para lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no peito, não consegue fechar olho nem boca, onde a espuma saiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de cor e descalço veio com uma vela que acende ao lado do cadáver.
parece morto há muitos anos, quase um retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. 3 horas depois, lá está Dário, à espera do rabecão, a cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem a aliança. O toco de vela apaga-se às primeiras gotas da chuva que volta a cair. Esse é o texto de hoje e, para mim, ele foi um texto extremamente impactante. Demonstra claramente a nossa, a nossa insignificância. Talvez seja essa palavra que eu queira usar. A nossa insignificância diante dos outros, de pessoas estranhas. É como eu sempre digo, morreu só quem sente é quem realmente vivia, convivia com a pessoa. E até a pessoa que convivia junto com o falecido, ela vai voltar a viver. Então, nós temos que viver sabendo que isso aqui é uma passagem. E agora eu convido a Marilane e a Dani para a gente conversar sobre esse texto, porque a mim causou todo esse impacto, essa reflexão, essa emoção, e aí eu quero ouvi-las. Nossa, eu também achei um texto, não conhecia, né, Andréia? Não conhecia esse texto, mas ele traz muitas perspectivas para a gente, né? De, de sentimentos mesmo, de angústia, né, logo no início ali que ele vai descrevendo toda aquela situação, né? Você percebe que ele está passando mal, que ele está precisando de um socorro, né? E, e aí o quanto as pessoas muitas vezes elas por falta de conhecimento mesmo ou até mesmo no caso dele eu vejo assim a falta de humanidade, porque ainda que ele estivesse passando mal, né? Era um ser humano, era uma pessoa ali que estava precisando de ajuda, né? E aí a gente percebe várias pessoas passando, várias pessoas vendo, né, tudo aquilo acontecer, e, e é como se fosse nada, né? Era alguém que era importante para alguém, né? Quando ele fala que ele tinha uma aliança, né, que ele só tirava. Então, o texto ele descreve, né, alguns detalhes assim que você fica pensativo, né? Você fica refletindo nisso, né? Ele tinha uma aliança, então significava que ele, né, tinha uma companheira, era importante para alguém, né? E aí ele passou tanto tempo ali, né, precisando, né, de uma ajuda, talvez não tivesse morrido se tivesse tido o socorro adequado, né? Talvez até chegasse a morrer no caminho, via óbito depois, né? Não se sabe. Mas o ato em si de abandono mesmo, né? Incrível, porque ele estava rodeado de pessoas, né? Ele fala do pessoal da peixaria, fala do pessoal da cafeteria, dos transeuntes, né? E quanto tempo se passou até que alguém, que na verdade, quem teve a iniciativa de tudo foi a própria polícia, né? Porque talvez já estivesse incomodando a gente, né? A gente sabe que a polícia só chega num lugar extremo, numa situação extrema, e, e talvez fosse aquilo, mas ele em si não teve, as pessoas não tiveram aquela importância da pessoa, Dário, né? Quem era o Dário? Então, para mim, assim, o que fica nesse texto é essa interrogação, né? Quem era o Dário?
Será que qualquer um de nós poderia ser o Dário? E em que momento a gente, né, quanto ser humano, teria que tipo de atitude, né, quando vê aquilo, de ver uma situação extrema acontecer, que se faz, né? De que forma, você conduziria aquilo? Eu acho que a reflexão que esse texto me traz, eu, Marilane, enquanto pessoa, né, de que forma eu agiria? Será que eu ia ver: "Ai, tem um monte de gente, vou passar direto", né? Eu acho difícil, né, eu acredito, assim, que eu dificilmente passaria sem olhar, passaria sem ver de que forma eu ia ajudar, porque eu já passei algumas situações, assim, né, em que eu consegui auxiliar, consegui conduzir a situação. "Olha, esse caso dá para ligar para o SAMU", liga para o SAMU, né, e fica ali, aguarda aquela situação, mas eu achei, assim, de uma desumanidade muito grande, ele ficar tanto tempo sem nenhum tipo de assistência, sabe, e ainda ser roubado, né. Quer dizer, são várias coisinhas, assim, que você vai lendo no texto, e que ao mesmo tempo te surpreende, mas não surpreende tanto, porque nessas horas tem essas pessoas que ainda fazem isso, né, querem tirar proveito da situação. E aí eu vou deixar a Dani falar um pouquinho, enquanto eu fico matutando, assim, mais outras coisas. Mas ele me trouxe isso, sabe, André, angústia, tristeza, e essa coisa de me colocar assim, como que eu agiria se fosse comigo, né? Se eu visse um dado, será que eu também ia passar por ele e não ia. Eu acho que a Andréa estava querendo complementar, né, a sua fala. Estava querendo, Andréa. Você estava aí concordando, assentindo, né? Mas boa noite, bom dia, minha gente. A gente está gravando à noite, mas vocês vão ouvir durante o dia, então bom dia. É, esse texto é muito, muito forte mesmo. É, não conhecia também, conheço o Dalto Trevisan, né, o autor, mas esse texto eu não conhecia, e como as meninas falaram, né, ele se viu muito para colocar empatia, né? Mari estava falando, né? Da nossa empatia, o que é que a gente faz. Eu já me perguntei várias vezes, assim, em várias situações, tipo, ah, meu Deus, e se alguém passar mal? O que é que eu faço? Eu estou indo para algum lugar, eu vou parar tudo, né? Eu vou imediatamente socorrer a pessoa. A gente sempre se coloca, né? A gente sempre reflete sobre esse nosso posicionamento diante de acontecimentos assim. Eu sempre fico me perguntando, né, o que é que eu faria, igual a Marilane. Eu fico sempre assim, refletindo, porque eu não sei se é por causa da ansiedade, mas eu fico sempre assim, imaginando questões hipotéticas, tipo, se acontecer alguma coisa, alguns acontecimentos, o que é que eu vou fazer, sabe? E às vezes, quando acontece, a gente nem sei lá, não passa por cima, ou não sei. Esse texto também, ele me fez lembrar de vários outros textos que eu li, né? Um texto de uma escritora baiana, já não viva, que é a Melissa Santos, assim, um texto do livro dela, que ela fala sobre essa. Mari usou a palavra angústia, né, para definir o que sentiu. Esse texto também da Melissa, ele, ele trata da angústia dela ao ver uma pessoa em situação de rua. E aí ela vai falando, descrevendo o quanto que tudo aquilo tocou ela, né, profundamente, o quanto que ela se sentiu é, é, culpada, sabe? E angustiada por não poder fazer nada,
por aquela pessoa, que a pessoa estava ali na frente dela, sabe, no chão, e no momento ela não conseguiu fazer nada, e aquilo mexeu tanto com ela, essa não ação, né, o não agir na hora, que fez com que ela ficasse reflexiva e escrevesse. Eu imagino que deva ter sido a mesma sensação, né, da gente lendo, e a gente não estava lá, a gente não viu, né, o Dário, é, o que aconteceu com ele, a gente não viu, mas a gente sentiu, sabe, assim, como se estivesse lá, como se fôssemos parte de todos esses personagens, né, que vai sendo citado, e você fica assim, meu Deus, eu sou mais uma pessoa, né, que está aqui, vendo a cena, o Dário, e isso causa umas angústias na gente, tristeza também, né? De ver que isso faz parte de uma realidade muito dura e cruel, né? Em vários bairros, né? Nos lugares onde nós vivemos, nos vários bairros, nas várias ruas, né, das cidades em que a gente vive, e isso é uma realidade muito forte, latente e triste, né? É complicado. E você, Mari? Dani, Complementa. tu tocou num ponto crucial, assim, né? Agora, você falando, ai, como eu agiria, né? Eu fiquei pensando aqui, e sabe que isso me mexeu muito comigo aqui, enquanto você estava falando, que você trouxe esse outro, né, esse outro texto, e, e realmente, ela ficou, né, como você diz, ela ficou, depois você me dá esse texto aí que eu quero ler também, mas realmente, sabe, essa é uma pergunta que ela se fez, né, que mexe mesmo muito com a gente, né? É, e aí você falando, e eu estava pensando comigo, né? Eu acho que se eu visse o Dário caído na rua, como o Dalton Trevisan descreveu, né? Eu agiria diferente da multidão. Eu sou muito impulsiva, eu sou muito humana, sabe? Eu não gosto que maltrate criança, idoso, animais. Então, eu acho que eu agiria diferente desse povo, porque eu acho que eu pararia, sabe? Ficaria ao lado dele, não deixaria ninguém roubar ele, porque isso gente, é muito triste, né? A gente está ali vulnerável, né? Como ele estava, e não ter alguém que, de repente, oferecesse essa proteção ou esse cuidado, né? Porque que desse uma ajuda de verdade. Então, quando você trouxe, né, essa perspectiva aí da autora, eu acredito que eu faria isso, porque eu acho que se eu não fizer, depois eu ia ficar pensando, sabe? Eu ia ficar com aquilo como ela, assim, martelando na minha cabeça também. Então, eu faria isso com o Dário, né? E, e assim, pensando nesse, nessa parte aí do texto, né? Mexe muito comigo, porque quantos Dários não estão, nesse momento, passando por isso, né? E é bem triste a gente perceber que as pessoas, elas não priorizaram a vida dele. A vida dele, né, ele como ser humano igual a gente, foi deixado de lado, né? E com isso ele sofreu, né, a indiferença. Mesmo ali estando com aquele corpo presente, digamos assim, as pessoas foram indiferentes aí, né? Então eu acho que eu seria um pouco do menino, né? O menino que foi solidário, né? Uma criança, então, que a gente nunca perca essa inocência da criança,
né? Que tem ainda aquele olhar de cuidado, de atenção, de, é, de, de ter uma atitude humana mínima na hora da agonia, né? Daquele outro ser humano que está ali. Então, que a gente nunca perca isso, né? Que a gente possa ainda ter o mínimo de decência de fazer a diferença, né? Enquanto tantas pessoas estão sendo ali indiferentes, que a gente possa restaurar mesmo a dignidade da pessoa, né? Quer seja no acidente, quer seja a nossa sociedade, a nossa sociedade urbana que a gente vive, a gente sabe que é violenta, que muitas vezes é, nos endurece, né? Mas que a gente nunca perca, né? Essa questão da empatia, da solidariedade, de justiça, né? De restaurar a dignidade de alguém que está ali precisando, mesmo que eu não conheça aquela pessoa, é, mesmo que ela seja um estranho para mim, né? Mas ela é tão humana quanto eu. E ela merece, né? Ela merece a dignidade, ela merece ter o mínimo de amor, de empatia ali naquele derradeiro momento. Olha, é assim, o que mais me impactou nesse texto foi o egoísmo, né? O egoísmo não só de não socorrê-lo, porque muitas vezes as pessoas veem o outro passando mal, e quando eu digo as pessoas, eu me incluo sim nisso, porque já aconteceu de eu ver, por exemplo, pessoas, não sei se eram moradores de rua ou alcoólatras, jogados na calçada no sol de 1 hora, 3 horas da tarde, e eu querer, eu tinha vontade, eu tive vontade de ajudá-lo, mas ao mesmo tempo eu tive muito medo, né? Muito, muito, muito medo de repente ser um golpe, porque infelizmente atualmente acontece muito, mas esse egoísmo, de certa forma, eu até compreendo por causa da violência de hoje, né? Não é justificável, mas eu consigo compreender, porque infelizmente aconteceu já algumas vezes essa atitude da minha parte. Mas o egoísmo no sentido de estar ali uma pessoa morta e a cada aglomeração e sumindo algo daquela pessoa. Sapato, abotoadora, aliança, paletó. Eu achei isso, eu acho isso muito triste e de extremo egoísmo. O, aí volta ao que vocês falaram, né? A pessoa em si, o Dário, que era alguém, era um pai, era um esposo, era um filho, né? Era um trabalhador pelas suas vestes, acredito nisso tudo, ninguém deu importância para ele, né? No sentido de pelo menos respeitar, já que eu passei e o cara já está morto. Por que, que não faz como o garotinho, né? Foi lá, levou uma vela e tal. E assim, eu me coloquei mais como Dário, porque infelizmente, como as pessoas que passaram por ele, claro que é uma situação bem diferente dessa que eu acabei de descrever, né? Essa pessoa que eu vi era uma pessoa que aparentemente era morador de rua e eu não sabia se era drogado ou se era alcoólatra e estava ali num banco. Você não conhece, Dani, mas aqui em Manaus tem uma praça central que a gente chama da estação. Antigamente era a estação principal da cidade, né? Então é a Praça da Matriz. E ali ficam, com o passar dos anos, aquela parte ficou muito marginalizada mesmo, né?
o governo, a prefeitura, não sei como é que está agora, mas o governo e a prefeitura não deu a importância devida. Parece-me que estavam até restaurando a parte histórica, mas ficou sendo muito ponto de prostituição e pessoas usuários de drogas, né, e alcoólatras. Então, e ali é um ponto de ônibus principal que vai para toda a cidade, né? Então, ali passa todos os ônibus que vão para todas as zonas da cidade. E eu pegava muito ônibus lá quando eu trabalhava no centro. E essa situação que eu descrevi, eu saio do trabalho às 14 horas, e aí fui para o ponto de ônibus e tinha lá um senhor debaixo de um banco de concreto, o sol ardido, o nosso sol aqui ele é muito forte, muito calor mesmo. E ali aquele homem lá, sabe, de vez em quando ele dava assim alguns tremores, né? E então visivelmente ele não estava passando bem. Mas ninguém. E ao mesmo tempo que eu queria ir lá socorrê-lo, eu estava com medo de ir socorrê-lo e de repente ser algum golpe, porque também ali é um ponto de muitos assaltos, muitos roubos, furtos. E é isso, assim, o que mais me deixou triste e chocada nesse texto. Esse texto ele foi apresentado na sexta jornada da leitura no cárcere, foi lido por todos os reeducandos do país, né, porque a gente reúne em salas o maior número que nós possamos, e aí foi feito a atividade, era eles fazerem a leitura em conjunto e ser transmitido ao mesmo tempo. E aí, quando eu li esse texto, na realidade eu não os vi lendo, porque teve algum problema na internet, e aí depois eu fui lê-lo, e aí eu escolhi para nós apresentarmos aqui no nosso podcast, para que a gente tenha essa reflexão e realmente vivamos de um modo melhor, né? Que eu e outras pessoas paremos de ter medo de ajudar e, e comecemos a ver realmente o outro como um ser humano, como um pai, um filho, né, um trabalhador, um esposo, uma filha, enfim, é isso. Que a Andrea trouxe nessa questão, a gente ter medo, né? De ir também por nossa segurança, medo também de ajudar e a pessoa não está querendo, né? Tem muito isso, né? Disso, da gente querer ajudar muito e ao invés de ajudar, acabar constrangendo, né, a pessoa. E a gente tem vários medos, e esses medos são compreensíveis também, né? Que a pessoa que não ajuda por receio, né? Ou a pessoa que não está ali, né, para fazer uma coisa boa, sei lá, não sei, enfim. Mas eu acho que para além, né, de tudo isso, também eu estava querendo muito falar isso, me colocar no lugar, né, dele. Assim, imaginei se fosse eu, e se acontecesse algo comigo, porque eu tenho muito medo. Um dos meus maiores medos é esse, acontecer alguma coisa comigo na rua. E é tanto que eu procuro andar sempre com documento na bolsa, mesmo que eu vá assim, para algum lugar muito rápido, ter sempre um documento, porque eu tenho medo, eu morro de medo de acontecer alguma coisa comigo e as pessoas não saberem identificar, não saberem quem entrar em contato, né, com quem entrar em contato, e, sei lá, ter meu corpo ali exposto, né, em uma via pública, e alguém querer fazer mal, né, ou alguém querer, sei lá, aproveitar daquele momento para causar algum dano, né, a mim, a minha integridade física. Então, eu fico muito reflexiva sobre isso, né? E esse texto também trouxe, veio à tona também esse meu medo, esse meu receio,
né? Sei lá, de acontecer alguma coisa comigo, e por acaso eu surtar, sabe? E perder o controle mental, meu controle mental. São vários medos, vários níveis de medo. E esse texto me despertou, me relembrou de algum desses medos, né? Medos que alguns que eu já trato na, na terapia, né? Que eu tinha muito medo de morrer e as pessoas não conseguirem saber que eu morri, sabe? São coisas assim que a gente, quando acontece situações como essa do texto, a gente, no meu caso, eu fico logo refletindo, e se fosse eu, né? O que que aconteceria? Como eu seria tratada, sabe? É, e é algo que a gente poderia, né? Cada pessoa, essas pessoas que fizeram, né? Que roubaram, né? Que levaram o corpo, ou que ignoraram o corpo, né? Daquela pessoa, sabe? Acho que cada pessoa fazendo esse exercício, né? Uma autoanálise, né? Fazer uma análise do seu próprio comportamento, poderia pensar, nossa, mas se fosse meu filho? Alguém falou, né? É uma mãe, um filho, ali não é só um corpo, é um filho, uma mãe, um amigo de alguém, né? E você pensar dessa maneira, né? Que ali é uma pessoa, pode estar já sem vida, mas é o filho de alguém, né? É alguém para alguém, né? Pode não ser para você. Olha, a redundância é alguém para alguém. Mas, enfim, é isso. Esse texto, o texto é muito bom, gostei muito, sabe, dessa partilha. E foi muito proveitoso mesmo, né? Eu vou continuar ainda um pouco do restinho do tempo, quando a gente encerrar aqui, refletindo ainda um pouco sobre isso, sobre esse texto. Obrigada, muito obrigada, foi muito bom, muito massa. André, realmente, esse é um daqueles textos que ficam ao revérbero na nossa cabeça. Não tem o que fazer, né, Mari? Gente, e assim, obrigada, né, também, acho que eu vou nessa mesma perspectiva da Dani mesmo, de agradecer por você ter compartilhado conosco, né, esse texto. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão gostar. Depois, Dani, me manda o nome desse outro texto, que eu já fiquei curiosa pelo nome da autora desse outro texto. Quem sabe a gente não traz, né, também em outra oportunidade. Mas Eu acho que talvez esse novo texto que a Dani, né, vai apresentar, nos apresentar, eu acho que talvez ele caiba bem para novembro, né? Perto do Dia dos Finados, sei lá, uma reflexão sobre. também pode ser, sim. Então a gente vai finalizando, né, por aqui. Eu quero agradecer a nossa partilha, né, nas nossas conversas aqui, aos nossos ouvintes que estão sempre ali dispostos a estar conversando conosco, comentando nas nossas redes sociais e até mesmo no WhatsApp, né, quando a gente compartilha assim, os textos. A gente sempre tem uns feedbacks bem bacanas. Gente, eu quero agradecer a participação da Dani, da Mari nessa partilha, nesse momento maravilhoso, agradecer a todos os ouvintes e esperamos a sua interação conosco. Compartilhem, falem para os amigos, para aquela pessoa especial que, que vai florescer muito com esse texto e com todos os outros. Muito obrigada. Nós esperamos realmente o retorno de vocês sobre o que vocês acharam desse texto. É um prazer imenso nós respondermos a vocês. E até a próxima. E um grande abraço afetuoso.